nós temos aqui nesse livro você falando de uma figura muito importante, que é Agostinho. Quem foi Agostinho, Franklin? Nos dê uma introdução à vida desse homem. Agostinho de Hipona, como é conhecido, ou Santo Agostinho também, como é mencionado, ele foi um bispo cristão numa cidade do interior do norte da África, atualmente seria Argélia, né? O Souk Haras, é o lugar onde ele viveu. Ele foi filho de uma cristã muito piedosa, Mônica, que nunca desistiu do seu filho, né? De um lado, protelou o batismo, por medo aí isso era típico do pensamento da época, né? Que haviam pecados sem remissão se cometidos após o batismo. Então, a mãe dele, Mônica, tinha medo que ele viesse a cometer um pecado sem remissão, uma vez batizado, então ela protelou o batismo do filho. Ele só foi batizado com 33 anos, bem depois, né? Eu sei que ele era batista, né? Segurou o batismo. Nessa época já era prática o batismo infantil, mas não era incomum o batismo ser protelado, às vezes ser realizado só no final da vida, por causa desse medo de, uma vez batizado, cometer pecados que seriam considerados sem remissão, né? Dada a seriedade que era encarada a vida cristã, né? A caminhada cristã. Mas Agostinho cedo lidou com o problema do mal, e isso leva ele a abandonar um tipo de cristianismo nominal e abraçar primeiro o maniqueísmo e depois o neoplatonismo. E nisso ele sai do norte da África, que era parte do mundo romano daquela época, né? Ele vivia numa província romana, e ele acaba migrando para a Península Itálica. Ele vai para Milão e vai ser um professor de retórica naquela cidade, com alguma fama, só que ele acaba se colocando debaixo da pregação de Ambrósio, que era bispo na cidade, muito respeitado. E Ambrósio, tratando alegoricamente o Antigo Testamento, vai ajudar Agostinho a intelectualmente harmonizar o Antigo e o Novo Testamento e lidar intelectualmente com o problema do mal. Só que isso não foi suficiente. Ele acaba provando uma conversão dramática, meditando no livro de Romanos, né? Quando ele abre Romanos 13, ele chega à conversão ali, a uma mudança de vida. Sim. Inclusive, essa noção da conversão dramática tem sua origem no próprio Agostinho, né? Uma ruptura, né? Não só intelectual, mas, sobretudo, afetiva com a velha vida, né? Com a velha natureza. E, a partir dali, primeiro ele tenta se dedicar a uma vida de reclusão piedosa, para reflexão, mas ele acaba sendo empurrado para o jogo, né? Quando ele volta para a África, ele acaba sendo obrigado a se tornar um bispo coadjutor em Hipona Régia, e mais adiante ele acaba sendo obrigado a se tornar bispo da cidade, e ele vai acabar vinculando o seu nome à cidade de Hipona, tanto que a gente fala, né, Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. Sim. Né? E ele vai ser bispo ali até o final da vida dele, e ele morre, e 3 meses depois acaba, né, encerra-se a província romana do norte da África, porque os bárbaros, os vândalos, acabam tomando toda a região 3 meses depois da morte dele. Curiosamente, o corpo dele, né, os restos mortais dele foram transladados para a Itália, onde repousam hoje. Né? Os restos mortais de Agostinho de Hipona hoje estão no norte da Itália, numa pequena igreja no norte da Itália. Então, em linhas gerais, esse aí é o nosso bispo, né? Ele foi polemista na sua época, se envolveu com várias polêmicas importantes, e dessas polêmicas nasceram livros clássicos que a gente lê e cita até hoje. Né?